Olá, estamos de volta com mais informações do fechamento do mercado do boi gordo na abertura dessa semana, a última semana do mês de junho, em que o mercado, ao que tudo indica, esboça uma reação positiva nas negociações com o boi gordo, tanto ao futuro quanto ao mercado físico. E também tem as informações sobre as exportações de carne bovina no acumulado até então. Primeiro, vamos ao mercado lá da B3 acompanhar as negociações que estão do lado positivo da tabela. O lado negativo ficou para a semana passada, mas hoje tem aí as operações ou cotações a futuro com ligeira alta para o boi gordo. Junho a 251,55 está ficando no radar também no retrovisor, 0,02% estabilidade, portanto, julho aí sim, 262,70 por arroba, 0,61 de alta, agosto a 262,20, 0,58 também de alta. No acumulado do mês até agora, o indicador CPE-Exalc, que é a média das negociações com a arroba do boi gordo em São Paulo, até a última sexta-feira apresentou uma variação positiva de 3,76%. Provavelmente deve fechar as negociações de hoje também apresentando variação positiva. A média das negociações em São Paulo, portanto, entre R$ 255 até R$ 256 reais por arroba. No mercado físico, a apuração feita pela Scott Consultoria, de 32 praças, 4 em alta. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 239,50 à vista, 241,50 no aprazo. Belo Horizonte, R$ 200 por arroba à vista, 202 no aprazo. Região sul de Goiás, 212 à vista, 213,50 no aprazo. Campo Grande, 234,50 à vista, 236,50 no aprazo. Mais uma tela com 4 praças. Oeste da Bahia reagiu, arroba por lá, subiu. À vista, R$ 205, a prazo R$ 207 no oeste da Bahia. Região sudoeste do MT, R$ 210 por arroba à vista, 212 no aprazo. Região noroeste do Paraná, 234,50 à vista, 236,50 no aprazo. Alagoas, 239,50 à vista, 241,50 no aprazo. Bom, o mercado tem acompanhado também um volume expressivo nas exportações. Só os valores exportados, né, a receita com as exportações, apresentou uma queda. Mas os detalhes a respeito do que aconteceu até agora com o mercado, com as exportações, o que tem pautado a arroba do boi gordo, o mercado do boi gordo, se acompanha agora no comentário do Iberville Neto. Boa tarde, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Seguimos com o mercado do boi gordo firme, com expectativa e sendo observadas já valorizações, então a gente tem um cenário mais positivo. Claro que o começo de semana tipicamente é de um volume mínimo de negócios, assim como o fechamento da semana anterior foi, mas a gente observa os pecuaristas cobrando, exigindo preços maiores, e o cenário de oferta um pouco mais tímida tem feito com que os frigoríficos ajustem as cotações. A gente não está falando de um mercado subindo forte, mas o mercado sendo ajustado de maneira sutil ainda, mas positivamente. Então a gente tem um cenário de oferta menor no mercado atacadista de carne com osso, o que mantém os preços em um cenário geral mais de lado. Claro que a gente tem alguns movimentos positivos, alguns movimentos negativos, nenhum deles com grande intensidade, mas de maneira geral a gente tem um cenário de mercado sustentado, o que é positivo para a segunda quinzena do mês. Então agora a gente entra naquele período no qual os frigoríficos precisam comprar mais gado, precisam se movimentar um pouco mais para produzir a carne, que vai ser escoada de maneira um pouco melhor. Normalmente isso que ocorre no início de julho. Então seguimos com essa expectativa de que o mercado continue um momento mais positivo do ponto de vista de preços, tá? Já que a última semana passou com o mercado firme, que era a semana ali do meio de mês, daqui em diante a nossa expectativa é de que o mercado siga mais positivo do ponto de vista de preços de venda do gado. E os dados que saíram agora de exportação, considerando os primeiros 16 dias úteis de junho, ou seja, consolidaram os dados da última semana, eles mostram que as exportações elas não mantiveram aquele ritmo forte dos primeiros resultados
divulgados, mas a gente não está falando de um ritmo ruim de exportações. Quando a gente compara a média diária nesse período, nos primeiros 16 dias úteis de junho de 2023, a gente está falando de 9,7 mil toneladas por dia de média diária e um aumento de 33,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Tá? Então, a gente está falando de uma exportação em bom volume, mas que deu uma desacelerada frente ao início de mês. Tá? Então, se a gente projetar esse volume atual dessa média diária para o mês, a gente está falando de praticamente um empate com os recordes já observados ali em meados do ano passado. Só que como a gente tem observado, como a última semana foi mais lenta que as anteriores, então o mais provável é que esse 9,6, 9,7, que essas 9,7 mil toneladas diminuam ainda um pouquinho no fechamento do mês. Então, o cenário esperado aqui, pelo menos pela tendência que vem sendo observada, é que a gente não tenha um recorde, mas tenha volumes ali próximos dos recordes e entre os maiores já exportados, a menos que a gente tenha uma queda muito abrupta nessa reta final de mês, o que não está no radar, uma queda muito forte. Essa desaceleração ela tem sido observada, vamos acompanhar, tá? Mas um ritmo não muito diferente dessas últimas semanas deve nos garantir um cenário próximo dos recordes já observados, ali acima pelo menos das 180 mil toneladas. Lembrando que o recorde foi na casa de 203 mil toneladas. Tá? Então, seria essa a ponderação. Quando a gente fala de preço médio, também comparando junho com junho do ano passado, a gente está falando de uma queda de 25,6%. Então, os volumes têm sido melhores, mas o preço médio ele continua aquém do observado no ano passado. Só que vale lembrar também que o boi gordo cedeu bastante. Então, esse preço médio menor do que no ano passado não quer dizer resultado ruim necessariamente para a indústria. Aí a gente tem que fazer aquela comparação que de tempos em tempos a gente traz também, que é a carne exportada versus a arroba. É uma outra análise. E em relação à receita média diária em junho de 2023 versus junho de 2022, a gente está falando de uma queda de 0,9% na receita em dólares. Tá? Então, esses seriam os números que saíram agora nesse início de semana relacionados às nossas exportações. Em linhas gerais, seguimos com volumes mais calmos do que no início do mês, mas seguimos em patamares interessantes do ponto de vista de volume. Em preço médio em dólares, a gente tem essa queda na comparação anual, que, sob o ponto de vista da indústria, é amenizada, é amortizada ali pela queda de preço do boi gordo. Tá bom? Então, acho que em linhas gerais o recado dessa segunda novidade que a gente tem é mais relacionado a esse ritmo das exportações e vamos acompanhar como que o mercado segue durante a semana. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Iberville, até uma próxima e ficamos por aqui com essas informações do mercado de pecuária. Todas as informações, comentários estão nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, mas não esqueça, dê uma força para a equipe do João Batista Olive e o TD. Vai lá, dê o seu like e se inscreva nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro.